beleza? Boa tarde, estamos aqui com mais uma monitoria do Upplay do SSA1. Hoje, galera, a gente vai falar um pouquinho de leis de Newton. A gente estava falando na monitoria anterior sobre vetores, se eu não me engano. E as leis de Newton, simplificando bastante, são basicamente algumas das leis que regem o estudo das forças. E essas forças que são grandezas vetoriais, ou seja, elas são estudadas com vetores. Então, toda aquela parte que a gente viu de vetores vai ser bem útil para esse estudo de leis de Newton, beleza? As leis de Newton são três, pelo menos as que a gente estudou no ensino médio. São elas: a inércia. A segunda lei, que assim, tem um nome, mas na prática ela é força igual a massa de aceleração. É o mais importante dela, que você vai tirar de mais importante dela. E a terceira lei, que é a lei da ação e reação. Beleza? Vamos começar falando de uma de cada vez. Inércia. O que é a inércia? Inércia, na definição formal, é a tendência que o corpo tem de permanecer no seu estado de movimento. Como assim? Se um corpo está parado, ele tende a permanecer parado até que alguma força haja sobre ele, fazendo com que ele se mexa. Por exemplo, eu tenho um bloco de concreto parado no chão. Ele vai se mexer até que alguma coisa empurre ele? Óbvio que não. Ele não vai conseguir se mexer. Isso é por causa da inércia. Você precisa que alguma força haja sobre aquele bloco para que aí sim ele comece a se mexer. Mas além disso, essa parte de inércia eu acho que beleza, nenhum corpo se mexe, tem que alguma força se aplica sobre ele, faz se mexer. Isso é bem tipo intuitivo. Você consegue pensar nisso, né, analisando. Mas dá pra gente complicar um pouco. Além da inércia, também diz que um corpo em MRU, em movimento retilíneo uniforme, tende a permanecer nesse estado de movimento até que alguma força se aplique contra ou a favor do movimento dele. Como assim? Vamos imaginar que a gente tem um carro. Tem um carro aqui, numa pista, e esse carro está se movendo da esquerda para a direita, isso, da esquerda para a direita, com uma velocidade de 10 metros por segundo. Beleza. Temos aqui o carrinho da gente com uma velocidade de 10 metros por segundo, numa estrada reta plana. Beleza. A inércia diz que esse carro tende a permanecer do começo ao fim da trajetória a 10 metros por segundo, até que alguma força se aplique contra ou a favor do movimento desse carro. Como assim? Vamos lá que a gente tem essa pista reta, a estrada aqui, e esse carro está andando nele com uma velocidade de 10 metros por segundo, 10 metros por segundo. A inércia diz que ele vai ficar infinitamente nessa velocidade, nessa estrada reta e plana, até que alguma coisa se oponha ou favoreça, ou, como eu posso dizer, acelere o movimento dele. Isso é, beleza, você pensa assim, tá, mas e se eu estiver andando no carro e eu atingir essa velocidade de 10 metros por segundo, ou 36 km por hora, eu desligo o motor do carro. O que vai acontecer? O carro vai ficar infinitamente andando nessa estrada? Não, né? Uma hora ele vai parar. Por que isso? Mas a primeira lei de Newton diz que todo o corpo tende a permanecer em movimento até que alguma força se aplique sobre ele. Quando ele desligou o motor do carro, o carro devia ficar seguindo infinitamente, não deveria? Na teoria, sim. Mas nenhum sistema físico é o que a gente chama de idealizado. Sempre existem grandezas que a gente chama de forças dissipadoras. O que são essas forças? São forças que interferem no sistema, que fazem que ele não funcione exatamente como a teoria diz. Nesse caso, seria o atrito, que a gente aprende por FAT. Força de atrito. O carro, quando está indo em frente, seguindo assim, você desliga o motor do carro, ele vai parar de acelerar, certo? Ele devia ficar infinitamente a 10 metros por segundo, né? Mas a gente tem uma força de atrito aqui. Que a força de atrito, enfim, eu não vou entrar nos detalhes sobre a força de atrito, mas em todo corpo que tem uma massa e está apoiado na superfície, a gente vai ter uma força de atrito. Beleza? E essa força de atrito vai começar a roubar a energia cinética do carro. Isso vai fazer com que ele vá desacelerando. Ou seja, a velocidade dele não vai se conservar. Vai ficar, sei lá, vai cair para 8 metros por segundo. Ou seja, a velocidade dele diminuiu, não foi? Por quê? Porque uma força se opôs ao movimento dele. A inércia diz isso. A velocidade não vai diminuir nem aumentar, a não ser que alguma força interfira no processo. Beleza? Isso existe na prática? Não, porque todo sistema tem forças dissipativas. Nesse caso,
a força de atrito. Nenhum sistema seria o que a gente chama de motor perpétuo. É um sistema que fica infinitamente funcionando sem adição de energia nele. Isso não acontece na prática. Na teoria é possível? É, na teoria. Na prática aí não dá. Beleza? Então isso é a inércia. É a tendência de um corpo de ficar parado até que alguma força faça com que ele se mexa, ou ficar em movimento, em MRU, ou seja, sem aceleração, até que alguma força ou se oponha ou favoreça o movimento dele. Beleza? Inércia, primeira vez de Newton. É isso. Vamos da inércia. Beleza. Força é igual a massa vezes aceleração. Você muito provavelmente já viu essa equação em algum canto. Eu vou até fazer uma adição nela, que eu não coloquei aqui. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. O que isso quer dizer? Vamos imaginar que eu tenho um sistema com várias forças. Vamos supor que eu tenho uma caixa aqui, certo? Vamos chamar essa caixa de A. E dentro dessa caixa eu tenho várias forças agindo nela. Eu tenho, sei lá, uma força para cá, eu tenho uma força para cá, eu tenho uma força para cá e eu tenho uma força para cá. Beleza, eu tenho várias forças agindo nela. Está fora de escala, tá? Os valores do tamanho de vetor não está correto, nada aqui está correto. Vamos supor que a resultante de todas essas forças aqui, deixa eu ver se o piloto também está funcionando. Vamos supor que a resultante de todas essas forças daqui vai dar, vou usar aqui embaixo por causa do espaço, vai dar um bloquinho aqui com uma força resultante assim. Uma setinha para direita, certo? Isso aqui vai ser a força resultante, essa setinha vermelha para direita. Se isso for a força resultante desse bloquinho, a gente pode afirmar que o valor dessa força resultante, vamos supor, nem sei, vamos supor que ela seja de 10 newtons. Essa força resultante, 10, vai ser igual à massa do bloquinho, vamos supor que ele pesa 5 kg. 5 vezes a aceleração que esse bloquinho está sujeito. Beleza? Posso passar o 5 dividindo, vai ficar como A igual a 10 sobre 5, vai dar A igual a 2. 2 metros por segundo ao quadrado. Pronto. A segunda lei de Newton é uma relação bem direta. Dá para você complicar? Dá. Sempre dá para você complicar esse caso. Você vai ter uns sistemas que são sistemas de vários bloquinhos, então você tem que montar um sistema de equações. É bem mais complicado, tem várias outras coisinhas para fazer, mas, a grosso modo, a segunda lei de Newton é isso, diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Você tendo a força resultante, você tendo a massa, você pode achar a aceleração. Você na aceleração, você tendo a massa, pode achar a força resultante, por aí vai. Beleza? É bem direto ao ponto, não tem muito segredo. Agora, as aplicações de alta variáveis são variáveis. Dá para você aplicar em um cenário um pouco mais complicado? Dá para você aplicar em um cenário um pouco mais complicado. Mas, esse é o caso mais simples que a gente tem. Beleza? Vou começar a apagar aqui, porque está ficando muita informação visual para direcionar um pouco mais o que a gente está falando. Vou apagar esse exemplo aqui da inércia também. Beleza. Ação e reação. Eu queria falar da ação e reação porque ele é um exemplo bem específico que muita gente confunde alguns pontos bem fundamentais dentro da terceira lei de Newton. Ação e reação. Você já deve ter ouvido falar nisso. Que é toda a ação, vamos pegar, por exemplo, sei lá, uma caixa empurrando a outra. Toda a ação tem uma reação de mesma direção, mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. O que é isso? Se uma caixa A empurra uma caixa B com uma força FAB, vou dizer aqui FAB, a caixa B também vai empurrar a caixa A com uma força FBA. Que é a força que B está fazendo em A, certo? Só que FAB, ela é necessariamente, vou usar o azul porque esse vermelho está realmente falhando. Essa força FAB, ela é necessariamente igual à força FBA em módulo. Ou seja, o módulo de FAB é igual ao módulo de FBA. O que quer dizer isso? Se FAB tem, por exemplo, 5 newtons, o FBA também vai ter 5 newtons, mas tem uma diferença crucial entre as duas. Os sentidos são trocados. Ou seja, A está empurrando B para a direita. B vai estar empurrando A para a esquerda. Beleza? Com a mesma intensidade e com a mesma direção horizontal. Tá, você deve estar pensando agora. Beleza, ok, faça a minha reação.
Se um corpo empurra um para uma direção e um sentido, o outro vai empurrar ele com a mesma intensidade na mesma direção e com sentido trocado. Mas então, por que um corpo se mexe para início de conversa? Porque ele sai do lugar se ele está me empurrando com a força, eu estou empurrando ele com a força e ele está me empurrando de volta com a mesma força. Pensa comigo, por que eu consigo mover esse apagador? Eu estou empurrando esse apagador com a força, certo? Mas o apagador também está me empurrando com a mesma força. E aí, como é que ele está se mexendo? Na hora para a soma dar zero, aí que tá. Então, a diferença muito importante. Quando você empurra um corpo e o corpo te empurra de volta, o que acontece? A força é a mesma. De fato, a força é a mesma direção, sentidos opostos. Mas a força de ação está sendo empurrada, nesse caso, no meu apagador, e a reação está sendo em mim. As duas não estão acontecendo no mesmo corpo. A gente só faz aquela soma de vetores quando as forças estão sendo aplicadas no mesmo corpo, mas a ação está no apagador e a reação está em mim. Se a ação está em um e a reação está no outro, não tem como você somar esses vetores, porque estão em corpos diferentes. Então você não faz essa soma, se você somasse, ia dar zero. Mas são em corpos diferentes. Uma aplicação prática de ação e reação, aplicação, assim, não é a mais comum, mas é uma que eu acho muito interessante de citar. Tu tá no vácuo do espaço. Beleza, tu tá no vácuo do espaço. Aí tu pega um objeto qualquer, sei lá, vamos pegar um objeto pesado, tu pega uma bola de boliche, certo? E tu pega a bola de boliche e tu arremessa pra frente. O que é que vai acontecer? A mesma força que tu arremessou a bola de boliche pra frente, a bola de boliche também vai te arremessar pra trás. Então, se tu arremessou a bola pra frente com uma força de 50 newtons, ela vai te empurrar pra trás com uma força de 50 newtons. Como você tá no vácuo, apesar do vácuo no espaço não ser perfeito, mas é próximo o suficiente. Quando você tá no vácuo, a força que tu empurra ela te empurra. E como ela te empurra, você vai ir pra trás. Aí uma pergunta, você vai pra trás a mesma distância, ou na mesma velocidade, ou com a mesma aceleração daquela bola? Não. Por quê? Porque a gente tem que força resultante é igual a massa de aceleração. Tu não concorda que a força que vocês dois estão recebendo é igual, né? Mas a massa de vocês dois é diferente. A tua massa, provavelmente, né, é muito maior do que a massa de uma bola de boliche, né? Então a tua aceleração vai ser bem menor. Por quê? Porque a força resultante se conserva. É a mesma para vocês dois. Então, o objeto que tem a maior massa vai ter a menor aceleração. Beleza? Tudo tranquilo? Outro exemplo de ação e reação. Foguete. Foguetes funcionam com ação e reação. O que é que o foguete faz? Ele bota fogo, vamos dizer assim, no combustível. O combustível começa a explodir, entrar em combustão. Essa combustão libera um bocado de coisa que sai por baixo do foguete. Essas coisas saindo por baixo jogam o foguete para cima. Ou seja, a ação de empurrar os materiais para baixo, o resto do combustível para baixo, vamos dizer assim, o resultado da combustão do combustível para baixo. E o combustível empurra o foguete para cima. Beleza? Então é isso. Inércia, força resultante igual a massa de aceleração, ação e reação. Tranquilo? Agora a gente vai partir para algumas questões. A gente acabou de ver a teoria das três leis de Newton e a gente vai fazer algumas questões principalmente de vetores. Apesar de ter visto leis de Newton, vetores ainda é um assunto muito importante que eu quero praticar mais um pouquinho, beleza? Vai fazer algumas questões de vetores. Se eu não me engano, também tem algumas questões de leis de Newton dentro do assunto, dentro das questões que eu separei, mas também tem algumas questões de vetores, porque vetores é muito necessário para o estudo de leis de Newton. Beleza? Certo. Deixa eu separar aqui a primeira questão. Vai ser essa mesma que já está aqui. Vamos lá. Certo. Vou apagar aqui o quadro que tem aqui até agora, para a gente fazer as questões. Vamos lá. As forças F1, F2, F3 e F4, na figura a seguir, fazem ângulos retos entre si e seus módulos são, respectivamente, 1 newton, 2 newtons, 3 newtons e 4 newtons. Beleza. Então a gente tem aqui, ó, várias forças interagindo, não é? Essa força aqui, F1, que é igual a 1 newton. A gente tem uma força aqui, F3, que é igual a 3 newtons. A gente tem uma força aqui, F4, que é igual a 4 newtons. E a gente tem aqui uma força F3, não, F2 na verdade, que é igual a 2 newtons. Ele chegou e te perguntou qual é o vetor resultante desses 4 caras. O que eu posso fazer aqui? Vocês não concordam que, por exemplo, F2 e F4 estão na mesma direção
e F1 e F3 também estão na mesma direção. Então, ao invés de eu me dar o trabalho de fazer aquele método de método do paralelogramo, para somar aqui, achar um retorno, não seria mais prático eu primeiro somar os que estão na mesma direção e depois só somar o que sobrou? Faz mais sentido, né? Então vamos somar os que estão na mesma direção? Eu vou somar F1 com F3. F1 mais F3, eles estão na mesma direção e sentidos opostos. Então eu vou subtrair, né? Vai ser F1, vai ser F3 menos F1. Ou seja, eu vou obter um vetor resultante no sentido de F3, com valor de 2 newtons. Vou diminuir esse aqui um pouquinho. Com valor de 2 newtons. Beleza? Vamos fazer agora F2 com F4? 4 menos 2, porque eles estão na mesma direção em sentidos chocados, vai dar um de 2 newtons também, não é? Um vetor de 2 newtons para... Não é exatamente direita, porque era meio inclinada, mas enfim. E ele fala que esse ângulo de associação aqui é de 90 graus. Beleza. Tendo o valor dos dois lados e sendo associação de 90 graus, a gente pode fechar um paralelogramo aqui, não pode? Agora a gente aplica a regra do paralelogramo. Fechamos um paralelogramo, não fechamos? Vocês viram o que a gente faz depois? A gente traça o vetor resultante, não é isso? Agora a gente tem dois triângulos retângulos, não é isso? Vamos pegar esse aqui de referência? Tem um triângulo retângulo onde os catetos são 2 e a hipotenusa é S. Quem eu quero descobrir? Como é que eu acho S? Teorema de Pitágoras, né? Isso aqui ficou melhor botar aqui em cima para... S, não é? Como é que ficaria isso? Ficaria S ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. S ao quadrado é 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, mais 2 ao quadrado, 8. Então, S é igual a raiz quadrada de 8. Tem isso nas respostas? Não, mas tem 2 raiz de 2. Vamos pegar 8 e decompor para ver se vai bater com isso aqui. 8 por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Vai ficar raiz de 2 ao cubo. Posso cortar 2 por 3, vai ficar 2 raiz de 2. Resposta, letra D de dado. Beleza? Tranquilo? Vamos avançar. Vamos lá. Essa questão agora tem um texto, né? Tão direto ao ponto, né? Vamos ver esse texto. Só apagar isso aqui. Vamos lá. Um veículo cuja massa é de 3 toneladas está trafegando a velocidade de 72 km por hora. O motorista, então, aciona os freios e leva o veículo até o repouso, após percorrer uma distância de 40 metros. Considerando-se constantes as forças que atuaram sobre o veículo desde o momento do acionamento dos freios até que ele parasse, a resultante das forças que atuaram no veículo foi de módulo igual a... Essa questão estava misturada em cinemática e em leis de Newton. Por quê? Vocês sabem que ele dá uma velocidade pra gente? Isso é muito comum quando a gente está falando de cinemática, né? Beleza, ele dá uma velocidade de 72 km por hora. Isso é a velocidade inicial do cara. Eu vou fazer a conversão direta, mas para passar de km por hora para metro por segundo, você divide por 3,6, né? 72 dividido por 3,6 vai dar 20. Então, eu sei que a velocidade inicial é 20 metros por segundo. Beleza, já tem a velocidade inicial, tem 20 metros por segundo. Ele não fala que foi até o repouso? Se foi até o repouso, então a velocidade final dele foi 0, vocês não concordam? Porque foi até ele parar. E ele para quando? Quando a velocidade dele for 0. Beleza? Certo. Depois, depois percorreu uma distância de 40 metros. Esse 40 metros é o quê? É o ΔS dele. Recorda? Ele percorreu o ΔS de 40 metros enquanto estava freando. Né? Foi isso. Beleza. Considerando-se constante as forças que atuaram. Beleza. A gente não sabe que força é igual a... Força resultante. Né? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A gente não tem a massa do carro, que for que o carro tem 3 toneladas, ou 3.000 quilogramas. Eu tenho V0, eu tenho V, eu tenho ΔS. Eu posso achar o valor da aceleração? Posso, vocês não concordam? Como é que eu acho o valor dessa aceleração? Tem uma fórmula, isso não é alguma fórmula para vocês? A fórmula de Torres serve, né? Que diz que V ao quadrado, que é 0 ao quadrado, é igual a V0 ao quadrado, que é 20 ao quadrado, que dá 400, mais 2 vezes a aceleração, não quero descobrir, né? 2 vezes A vezes 40.
newtons. Quilo vem de 1000. Então é como se a gente pegasse isso aqui e multiplicasse por 1000. Seria 15 vezes 10 elevado à terceira newtons. 15 mil newtons. Beleza? Resposta final, letra C de casa. Beleza? Mas pronto então, galera. O que tinha pra ver hoje na monitoria da gente era isso. A gente falou um pouquinho de leis de Newton. A monitoria de hoje foi um pouquinho mais curta, mas a gente conseguiu falar de leis de Newton. Falei todas as leis de Newton, as três. Dei alguns exemplos de cada uma. E fiz duas aplicações, né? Uma questão de vetores e uma questão aplicando a segunda lei de Newton. Beleza, galera? O que tinha hoje pra ver isso com vocês, o que tinha pra ver hoje com vocês era isso. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima monitoria e até mais.